Antes do vídeo de hoje, inscreva-se para não perder os mais recentes. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para paranormallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. Número 3. O Banco Saba. O desaparecimento do barco de lazer Saba Bank ficou marcado na lenda do Triângulo das Bermudas. Mesmo se você não é propenso ao desconhecido, é preciso admitir que o desaparecimento do iate ainda provoca sensações agradáveis quando se trata de crimes reais não solucionados. Aqui está o que sabemos. Era um belo domingo, sem nuvens, 10 de março de 1974 nas Bahamas. Em um deslize, na Marina Yacht Haven da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, estava o Saba Bank, um novíssimo cruzeiro de luxo de Fever, de 54 pés. Com um preço de $300 mil, ou cerca de 1.800.000 hoje, o barco tinha todos os recursos e equipamentos de emergência possíveis. Feixes de localização por rádio, centro de radar, bote salva-vidas autoinfláveis, bote motorizado, tudo o que é necessário, e quase todos os rádios disponíveis na época. O capitão, Cyrus Zettner, estava se sentindo bastante confiante quando saiu da marina, naquele domingo, com os amigos Elliot Cohen, John Tursino e Rafael Kaplan para dar uma mão. Embora Zettner não fosse o dono do iate, ele pertencia a Manuel Kaplan, primo de Rafael. Ele conhecia bem, assim como as águas na rota de 125 para o nordeste de Coconut Grove, Flórida. Seria a primeira e última viagem do Banco Saba. Quando o barco não apareceu na marina Dinner Key, na Flórida, 2 semanas depois, Manuel chamou a guarda costeira. Apesar dos faróis localizadores a bordo, nenhum vestígio do navio foi encontrado nos dias após seu desaparecimento. 13 dias após partir das Bahamas, uma marina em Miami informou que recebeu uma mensagem de rádio de Tariq Hino para sua família, afirmando que estava bem e pedindo para não se preocuparem. Alguém mais tarde relatou ter visto o Saba Bank e sua tripulação de 4 homens na Jamaica, mas nada mais foi jamais comprovado. A Guarda Costeira iniciou uma busca em conjunto com o Serviço de Resgate Aéreo Marítimo das Bahamas, mas a busca foi encerrada em 26 de abril. Como um porta-voz da Guarda Costeira disse ao Miami News, nós colocamos um esforço considerável para localizar este navio, sem nenhum resultado. Cartazes foram colocados em todas as muitas marinas da Flórida. Manuel Kaplan, o proprietário do iate, estava oferecendo uma recompensa de $2.500 por informações. Ele mais tarde aumentou para $25 mil. Não houve interessados, mas muitas teorias. A primeira, claro, é o mau tempo. No entanto, não foram relatadas tempestades na área e a rota do iate levou os 4 homens praticamente ao longo da costa em não mais de 50 pés de água. Mesmo que ela tenha afundado, os socorristas teriam sido capazes de ver os restos submersos do ar através das águas cristalinas do Caribe. Eventualmente, surgiu uma história especulando que o Saba Bank era o alvo de algum tipo de fraude de seguro. Eles apontaram que esse tipo de fraude poderia explicar por que uma seguradora, Lloyds de Londres, se recusou a pagar Manuel Kaplan quando ele apresentou sua reivindicação. Mas, na verdade, a Lloyds estava se recusando a pagar porque tinha o direito, visto que a apólice de seguro de Manuel Kaplan não tinha cláusula para pirataria. Nos anos 70, dezenas de iates de luxo sumiram no Caribe. O jornal Miami Herald registrou 44 barcos desaparecidos
entre 1971 e 1977. Muitos desses desaparecimentos foram alegremente atribuídos ao Triângulo das Bermudas, que teve sua popularidade no auge durante a década. A guarda costeira não acreditava que o barco havia se perdido misteriosamente no Triângulo das Bermudas. "Não estamos impressionados", disse um porta-voz da guarda ao Orlando Sentinel, com explicações sobrenaturais para desastres no mar. Pelo menos 2 pilares literários dos anos 70 tendiam a concordar. O primeiro era o repórter investigativo Jack Anderson, um dos jornalistas na lista de inimigos de Nixon, e o segundo era o futuro romancista da Flórida, Carl Hi Yasson. Hoje, conhecido por seus livros neo-noir, na época, Yasson era repórter investigativo do Miami Herald. Ele é o jornalista que contabilizou 44 iates desaparecidos em 7 anos, e suas reportagens atribuíram os desaparecimentos diretamente aos sequestradores, especificamente contrabandistas de drogas. Em uma reportagem publicada em 1977, a Hyacinthe adicionou o Saba Bank à lista de cruzeiros de luxo desaparecidos, como o Feist, a Pirate Lady, o Hedonist e o Sea Wind, todos suspeitos de serem vítimas de sequestro. Jack Anderson relatou que na noite anterior à partida do Saba Bank, oficiais da Administração de Repressão às Drogas na Marinha avistaram 2 conhecidos contrabandistas de drogas rondando a marina perto de onde o Saba Bank estava ancorado, trazendo uma peculiar vibe setentista para a ideia dos piratas do Caribe. Brincadeiras à parte, o que frequentemente se perde na narrativa da teoria do triângulo do Saba Bank é o custo humano muito real. Em 1974, Jane, esposa de Rafael Kaplan, disse ao Miami News: "Isso é muito estressante para todos nós. Muitas famílias estão chateadas." Então ela acrescentou, sem ser solicitada, que já ouviu falar do Triângulo do Diabo. Número 2, Caio Maru, número 5. Enquanto a lenda ocidental tem o Triângulo do Diabo, a edição oriental tem sua própria versão do vórtice civil, chamado Triângulo do Dragão. Segundo a lenda, em 1274, o conquistador mongol Kublai Khan e uma frota de navios partiram para invadir o Japão. Quando a marinha entrou no Triângulo do Diabo, a maioria dos navios afundou, junto com cerca de 44 mil soldados. Acreditava-se que o Triângulo protegia o Japão de invasores, até que se voltou contra os próprios japoneses. De 1949 a 1954, o país não conseguia explicar a perda de 10 embarcações pesqueiras e militares marítimas. Então começaram a estudar esse Triângulo das Bermudas do Pacífico para identificar o problema. Em 24 de setembro de 1952, as autoridades do escritório hidrográfico lançaram um navio de pesquisa chamado Caio Maru 5 para entrar no Triângulo do Dragão e relatar o que encontraram. Ele nunca relatou de volta. Os investigadores estavam perplexos, os mares estavam calmos, sem registro de mau tempo. Apesar dos 150 toneladas de óleo a bordo, não havia mancha na superfície da água. Também não houve SOS de rádio. 22 membros da tripulação e 9 cientistas foram presumidos perdidos no mar. Nos anos seguintes, surgiram teorias sobre o destino do Caio Maru e sua tripulação. Foi atingido lateralmente por um grande navio militar dos Estados Unidos da América durante a noite? Foi torpedeado por um submarino soviético, puxado para baixo por uma lula gigante? Uma revista supôs que foi afundado por extraterrestres vivendo no fundo do mar, em uma base alienígena. Sem respostas concretas, o governo japonês colocou em quarentena o Mar do Diabo
para embarcações de qualquer tipo, o que dificultou um pouco as coisas por um tempo, dado que a área fica a apenas 100 quilômetros de Tóquio. Porém, as pesquisas atuais sobre o fenômeno geralmente não focam nas tempestades superficiais, lulas gigantes ou acidentes marítimos. Em vez disso, eles se aprofundam abaixo, onde a atividade vulcânica foi registrada no fundo do mar ou na cadeia de ilhas Nambu Bonin. Em 1987, um relatório do New York Times revelou que, no momento do desaparecimento do Caio Maru, uma ilha a 75 milhas ao norte de sua última localização conhecida, registrou um evento de maré, ou tsunami na área, provavelmente causado por um vulcão submarino. As condições agitadas do oceano, nesta área, poderiam ser atribuídas a erupções e eventos sísmicos abaixo. O autor Larry Cusick crê que sim. Em 1995, ele escreveu um livro chamado O Mistério do Triângulo das Bermudas Resolvido, no qual ele atribui o naufrágio do Kaomaru a esse vulcão submarino, registrado em 1952. Diferentemente de muitos navios que desaparecem sem explicação, o Kaomaru foi posteriormente localizado. Bem, pedaços dele, pelo menos. Embora a descoberta tenha refutado algumas das teorias mais selvagens, não eliminou completamente uma razão central para o naufrágio e a perda de suas 31 almas. Número 1. O United States Ship Cyclops. Ele afundou. Naturalmente, esse é o instinto ao imaginar qualquer navio desaparecido no oceano. Mas as circunstâncias que cercam o misterioso desaparecimento do United States Ship Cyclops em 1918 merecem uma análise mais aprofundada. O Cyclops era um navio de carga e abastecimento que estava em serviço no auge da Primeira Guerra Mundial. Ele transportava combustível, carvão, minério e correio para diversos locais dos Estados Unidos da América, portos navais de chamada. Em sua pausa, havia 3 Estados Unidos da América, prisioneiros militares julgados em tribunal militar, a caminho dos Estados Unidos da América para aguardar prisões perpétuas. Também, confinados nos convéses inferiores, estavam 2 dúzias de prisioneiros de guerra alemães. Esses prisioneiros elevaram o total para 309 homens a bordo, quando o Cyclops zarpou de Barbados em 4 de março de 1918 rumo a Baltimore, Maryland. Nunca mais foi visto. Um século depois, ainda é a maior perda de civis na história dos Estados Unidos da América, na história naval. Nenhuma mensagem de SOS foi captada em lugar algum. Durante uma busca massiva pelo navio, nenhum destroço foi encontrado na superfície e não houve botes salva-vidas lançados, nenhum corpo foi recuperado. E nada jamais apareceu na costa, nem um balde de madeira, nem um colete salva-vidas de cortiça. As buscas recentes pela embarcação no leito marinho também não tiveram sucesso. Em 1968, um mergulhador da Marinha alegou ter encontrado o naufrágio, mas, quando solicitado a mostrá-lo, não conseguiu localizá-lo novamente. Nos mais de um século desde seu desaparecimento, diversas teorias surgiram sobre o destino final do Cyclops. A culpa, primeiro, se concentrou na carga. Em sua última viagem, o Cyclops foi encarregado de transportar minério de magnésio, usado na fabricação de munições. Uma teoria sugere que durante marés altas ou tempestade, a carga se deslocou, inclinando o navio e causando seu naufrágio. Mas um ex-marinheiro do Cyclops, que desembarcou em seu último porto de escala, disse que a carga não teria sido suficiente para afetar o equilíbrio do navio. Contudo, o sobrevivente Conrad Nervig escreveu em 1969 que o minério poderia ter sido armazenado incorretamente, pois, segundo ele,
o oficial responsável pela carga também havia sido preso pelo capitão do navio, George Worley. O desentendimento entre o oficial e o capitão era trivial, na melhor das hipóteses, mas Worley, mesmo assim, o confinou na prisão durante toda a viagem. Mais tarde, descobriu-se que durante suas postagens antes do Cyclops, Worley rotineiramente mandava prender e encarcerar seus oficiais por até mesmo pequenas infrações. Isso nos leva a outra teoria, a de motim. Nervig lembrou o capitão Worley como sendo antipático, ríspido e excêntrico. No dia da noite, o comandante sairia para a prisão vestindo sua longa roupa de baixo e seu chapéu derby alegre. Com sua bengala ornamentada, ele daria ordens sem sentido à tripulação antes de retornar à sua cabine. Worley também era um navegador notoriamente ruim, mas ai do soldado que questionasse suas ordens. Certa vez, Worley fez um oficial executar no convés do navio por desobedecer ordens. Seus homens supostamente odiavam servir sob seu comando. O último comando do capitão pode ter ido longe demais. A tripulação do Cyclops teria assumido o controle do navio, levando-o à infâmia? O capitão louco pode ter roubado o Cyclops, alugando-o para uso pessoal. Antes de partir de Bermuda, Worley surpreendeu os oficiais navais com um pedido incomum por suprimentos extras de carvão e comida, muito além do necessário para a curta viagem a Baltimore. O cônsul Brocos Livingstone concedeu o pedido apenas para impedir Worley de importuná-lo. Depois que deixou o porto, um navio de patrulha britânico que passava pelo Cyclops notou que estava milhas fora do curso e insistiu em levá-lo de volta ao seu correto. Isso aconteceu 2 vezes em 24 horas, no dia anterior à última aparição do Cyclops, em 9 de março de 1918. Outra investigação profunda na história descobriu que George Worley nasceu George Wickman, na Alemanha. Um dos passageiros, Very Important Person, Alfred Gottschalk, o cônsul-geral do Rio de Janeiro, era notoriamente pró-alemão. O capitão e o cônsul-geral teriam desertado para entregar pessoalmente o Ciclope e seu minério de magnésio aos alemães. Pressionada pela imprensa sobre essa teoria, a esposa de Worley fez um apelo apaixonado de que seu marido havia sido um United States, oficial da Marinha por 28 anos. Ela insistiu que ele, citação, odiava a Alemanha, fim de citação. Mas voltando àquele minério de magnésio, durante uma guerra mundial, isso era considerado uma carga preciosa, valiosa para o esforço de guerra de qualquer país. Outra teoria postula que uma equipe de forças especiais alemãs embarcou no navio, em algum momento matou a tripulação e assumiu o leme, levando-o e seu remo para a Alemanha. Por sua vez, aquele país negou imediatamente isso, e não há evidências de que o Cyclops tenha sido encontrado lá. E sobre a teoria de que o Cyclops foi apenas torpedeado por um submarino alemão. A inteligência durante o mês que antecedeu o desaparecimento não relatou presença naval alemã na área onde o Cyclops desapareceu, e não houve relatos de campos minados na área. Isso nos leva a outra teoria, o temido Triângulo das Bermudas. A última viagem conhecida do Cyclops passou direto por essa infame zona morta. Em 14 de junho de 1918, os Estados Unidos da América, a Marinha oficialmente declarou o Cyclops e sua tripulação perdidos no mar. Mas um ano depois, em uma praia, em Long Island, Nova York, um banhista pegou uma garrafa de cortiça na areia. Ao abrir a garrafa, o homem achou um bilhete com uma mensagem dizendo que o Cyclops estava a salvo e indicando suas coordenadas de localização. Por sua vez, a Marinha decidiu que a nota era uma farsa e nem sequer se deu ao trabalho de verificar. As coordenadas da mensagem nunca foram tornadas públicas. Hoje, a linha oficial dos Estados Unidos da América, Marinha,
é que o desaparecimento do navio tem sido, cito, um dos mistérios mais intrigantes nos anais da Marinha. Todas as buscas para encontrá-la foram inúteis. Fim de citação. Agradecemos por assistir. Esperamos que tenha gostado. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você acabou de descobrir este canal, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed apresenta Into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir.